Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Hoje eu quero trazer uma meditação profunda sobre o nosso cristianismo. Nós que abrimos a boca e dizemos, eu sou cristão, eu quero que você medite em tudo que vai ser falado aqui. Esses trechos foram tirados do livro Os Mártires do Coliseu. Eu já apresentei há algum tempo aqui sobre esse livro. O título que eu coloquei aqui é Somos dignos de Cristo? Será que realmente nós somos dignos de Cristo? Você vai ver os milagres que aconteceram e que os livros não mostram os milagres. É lógico, o inimigo ele tenta ofuscar o brilhantismo de Deus. Mas muitos milagres aconteceram lá dentro da arena. Escute aqui, eu vou começar. Vou apenas ler esses relatos e você vai meditando. Quando as feras eram postas na arena, tudo o que pudesse provocá-las ou excitá-las era estudado com a mais cruel destreza. As cores mais detestadas pelos animais eram espalhadas em profusão à sua volta, ou seja, em demasia à volta da arena. Eles eram os animais açoitados com chicotes e as laterais de seus corpos rasgadas com ganchos de ferro. Então você imagina as feras sendo maltratadas para gerar um ódio. Pratos de ferro eram aquecidos e presos a eles, as feras, e bolas de fogo eram postas sobre suas costas. Olha a maldade também que eles faziam com os animais. Assim as feras enfurecidas corriam em volta da arena. A terra tremia ao soar de seus rugidos agonizantes. O peito inflamado dos animais parecia arrebentar sobre o fogo da cólera que os enlouquecia. Seus olhos faiscavam de raiva, e arrancando a areia com as garras, eles envolviam-se numa nuvem de pó. Eusébio foi um cristão daquela época. Ele foi testemunha ocular de algumas dessas cenas, e ele descreve com eloquência e sentimento como as bestas selvagens foram incapazes de causar dano aos cristãos. Escute isso aqui. E voltavam-se aos pagãos com fúria destrutiva. Às vezes, as feras investiam contra os campeões de Cristo, nus e indefesos, mas detinham-se, como que por um poder divino, voltavam às suas cavernas. Eles entravam com toda aquela fúria, mas paravam pelo poder de Deus. Isso acontecia repetidamente e despertava a admiração dos espectadores. Por exigência deles, quando a primeira fera se recusava a atacar, uma segunda e uma terceira eram enviadas contra o Marte, mas sem qualquer efeito. E isso aqui era o que fazia as pessoas se converterem lá na plateia. Como é que pode? Um animal feroz que já foi castigado, já entrava com toda a fúria, faminto, e não comia os cristãos. E Eusébio continua. Você teria ficado boquiaberto diante da firmeza e intrepidez daqueles santos e da fortaleza impassível demonstrada por pessoas da mais tenra idade. Podia-se ver jovens que ainda não haviam completado 20 anos resistirem imóveis no meio da arena, enquanto oravam a Deus com fervor e não se retraíam de onde estavam, nem mesmo quando os ursos e leopardos, respirando ira e morte, quase lhes tocavam o corpo com o focinho. E eles ficavam impassíveis, imóveis, porque eles criam no Deus que eles estavam ali orando. E para eles era prêmio
morrer por Cristo. Podia-se ter outros lançados à frente de um touro enfurecido que atacava os pagãos que se aproximassem, atirando-os ao ar com os chifres e deixando-os semi-mortos. Mas, quando esse mesmo touro, berrando de raiva, investia contra os mártires, não podia aproximar-se deles. Olha que coisa! Engravatando a areia com as patas, arremessando os chifres de um lado para o outro e resfolegando raiva e violência por haver sido irritado com as brasas incandescentes, o animal enfurecido era, a despeito de tudo, puxado para trás por uma mão invisível. Será que você pode dar glória a Deus aí? Será que você vai chorar? E outros ainda, depois de os animais selvagens haverem sido inutilmente provocados, eram mortos à espada, e seus restos mortais, em vez de serem sepultados, eram entregues às ondas do mar. Olha que coisa terrível. A reverência que os animais dispensavam aos mártires é demonstrada de modo tocante no texto aqui que foi escrito, os mártires de Tarso, e apresentados nos anais de Barônio, no ano de 290. Esses mártires foram Táraco, Probo e Andrônico. Eles haviam sido torturados da maneira mais cruel em Tarso, na Cilícia. Foram transportados lá para Mopsueste, onde foram novamente submetidos a indescritíveis barbarismos. Eram os próprios demônios, Satanás, usando os homens para destruir os cristãos. E depois atormentados de novo em Anazóbos. Ficaram tão cobertos de ferimentos e com os ossos quebrados e puxados de suas articulações, que quando Máximo, o governador, desejou finalmente expô-los às bestas no anfiteatro, foi necessário que os soldados obrigassem alguns homens a carregar pelas ruas os seus corpos quase sem vida. Veja que maldade esses demônios faziam com os cristãos. Quando vimos aquilo, contam os 3 cristãos que sepultaram os restos destes mártires, viramos o rosto e choramos. E quando seus corpos esfacelados foram arremessados dos ombros dos homens ao chão da arena, os espectadores, horrorizados pela visão, começaram a murmurar contra o governador. Muitos deles levantaram-se e deixaram o teatro, expressando seu desgosto pela feroz crueldade. Máximo então mandou os guardas junto de si tomarem os nomes daquelas pessoas, pretendendo acertar contas com elas, ou seja, que ainda vigora hoje. Se você é contra algo, contra o sistema vai querer pegar você. A seguir ordenou que as feras fossem soltas sobre os mártires. E quando elas não os tocaram, determinou que os tratadores fossem açoitados. Um urso que devorara 3 homens naquele dia, agachou-se aos pés de Andrônico e pôs-se gentilmente a lamber-lhes as feridas. Dá para você imaginar esta cena? Um homem já morto, uma fera faminta, chega perto do seu de jejum ali e faz lamber-lhes as feridas, não se importando que o mártir lhe puxasse os pelos numa tentativa de irritá-lo, porque era o prêmio para aqueles homens e mulheres morrerem por Cristo. Enfurecido, o governador ordenou que os lanceiros traspassassem o urso. Terentiano, o organizador dos jogos, temendo a ira do tirano,
tratou de garantir o sucesso da carnificina, determinando que uma leoa trazida de Antioquia por Herodes fosse solta sobre os mártires. Porém, para terror dos espectadores, a leoa pôs-se a saltar no lugar onde estivera reclinada, e quando finalmente puderam trazê-la até os mártires, ela abaixou-se diante de Trácio, portando-se mais como um cordeiro que como uma leoa. Esse é o poder de Deus. Gritos de admiração romperam de todo o anfiteatro. Aí é que vinham as conversões. Acabrunhado Máximo gritou com os tratadores para que provocassem a leoa. A felina, porém, com outro salto, abriu caminho através da paliçada e voltou à sua toca. Terentiano, o organizador, recebeu então ordens de prosseguir sem mais delongas com os gladiadores, instruindo-os a, primeiramente, executar os mártires à espada. Quanto aos martirizados, não se ouvia queixume algum de suas bocas. Tudo suportavam com paciência, como está escrito lá em Atos 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Cânticos de triunfo ascendiam dos lábios dos mártires, quando atados para a fogueira. Tortura alguma lhes era pesada demais diante da promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito em Apocalipse 2:10. E aí eu lanço a pergunta: será que somos dignos de Cristo? Será que nós aguentaríamos esta pressão? Se muitos, bem pouco tempo atrás, não resistiram à afronta do sistema e caíram na grande armadilha, imagine ser colocado frente a feras para ser comido, para ser devorado. E eles entravam cantando. Os romanos não entendiam como é que as pessoas entravam nas arenas cantando, se sabiam que iam ser devoradas por animais. Somos dignos de Cristo em pleno 2023. Como está o nosso cristianismo? Como está a nossa fé? Será que conseguiríamos agir dessa forma? Será que nós somos 1% crente como esses homens e mulheres foram? Eu não digo nem 10%, eu digo 1%. Isso é para uma análise do nosso cristianismo hoje, que está tão abalado, tão carregado de malícias. Será que somos dignos de Cristo? Por que será que o Senhor ainda não veio buscar sua noiva? Será que a noiva que outrora tanto esperava, tanto queria, hoje perdeu essa identidade de noiva, perdeu essa excelência de noiva? Por que será que Jesus ainda não veio buscar sua noiva? É uma coisa que precisamos refletir profundamente. Será que somos dignos de Cristo realmente? Todos nós. As atitudes que temos feito, as iras que este país, esses governantes maléficos estão trazendo à noiva. Como está o nosso cristianismo? Por que não se vêem mais milagres dentro das igrejas? Por que não se vê a comunhão que tinha entre eles? E eles ficavam disputando entre si para ver quem entrava primeiro na arena. Olha que coisa interessante, que coisa tremenda. Os mártires disputavam quem entraria primeiro na arena para ser devorado pelas feras. Será que somos dignos de Cristo? Cristãos que abrem a boca e dizem: eu sou cristão, mas muitos estão a favor do que é contra o cristianismo. E você sabe do que eu estou falando. Muitos cuspiram no rosto de Jesus, esbofetearam ele e o mataram novamente. Você sabe do que eu estou falando.
e ainda têm a audácia de dizerem: eu sou cristão. Esse tipo de cristão, se fosse jogado nas arenas, seria comido no mesmo microsegundo. Não haveria essa reverência que os animais faziam, porque ali aqueles eram dignos de Cristo, eram dignos de louvor, de honra e glória, e o galardão será tremendo. Mas nós, a reflexão que fazemos hoje, maio de 2023, será que somos dignos de Cristo realmente? Será que estamos sendo dignos de participar do arrebatamento? Será que não precisamos voltar ao primeiro amor? Voltar a ter aquela força que tínhamos? Voltar a ler a palavra, a orar? Voltarmos a sermos aqueles crentes de outrora? Muita coisa está em jogo. E nós precisamos, mais do que nunca, voltar ao primeiro amor. Será que somos dignos de Cristo?